minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Senhor, muitas vezes a gente está assim, Pai, meio que achando que tudo está errado. Nós achamos, Senhor Deus, que algo está se levantando contra nós. Não é só a gente, Pai, que passa por isso. E nós sabemos que muitas pessoas podem estar se sentindo assim, talvez sozinhas, atacadas. Deus, tem misericórdia. Nos ajuda, Pai, a enxergar realmente o Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida. A gente nunca perdeu o Senhor, sabe, o nosso foco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou precisar do meu celular aqui. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente realmente está realmente em situação de muita tristeza. Já passou por esse momento assim, que você está triste, parece que tudo está dando errado? Isso não é algo que, vamos dizer assim, é só azar seu. Não é algo, não, a gente tem momentos da nossa vida mesmo, que a gente fica triste. Em Jeremias é chamado de o profeta chorão. Jeremias, ele teve, vamos dizer assim, o azar, né, de o seu ministério acontecer justamente quando Jerusalém estava destruída. Você já imaginou você ser profeta de Deus, depois de 400 anos, os profetas antes de você ficaram avisando o povo: olha, vai acontecer uma tragédia. E bem no meu mandato, bem no meu turno, né? Jeremias falou: poxa, no meu turno, né? Enquanto eu estou aqui, destruíram 586, já o exército de Nabucodonosor cercou Jerusalém e destruiu a cidade. Você está lembrando as imagens de Gaza? Sabe aquelas ruínas ali? Jeremias escreveu esse texto olhando para as ruínas de Jerusalém, né? E ele se sentiu ali despedaçado quando ele viu a cidade santa em ruínas, quando ele viu os muros queimados. Parece que Deus abandonou o seu povo. É isso que ele estava sentindo. Ele estava sentindo o que era ser destruído, porque para o judeu, para o israelita, naquela época principalmente, o templo significava a presença de Deus. Se Deus permitiu que o templo fosse destruído pela Babilônia, isso quer dizer que eles não tinham mais a presença de Deus, mas além disso, Deus não queria mais ficar com eles. Talvez essa tenha sido a maior dor de Jeremias, ver e sentir falta da presença de Deus. Você imagina, para quem olha, para quem tem comunhão com Deus como profeta, e ele vê, Deus não está mais aqui. Você imagina essa dor? Ele se sentiu mesmo, como se ele tivesse sido atacado, como se flechas tivessem atacado ele. É interessante que esse texto que a gente leu hoje, ele é um acróstico, viu, Josi? A Josi gosta de acróstico. O acróstico pode ser feito de várias formas. O acróstico pode ser feito, por exemplo, com uma palavra, né? Que nem a Josi gosta de fazer nos dias do aniversário, né? O Lucas tentou ali plagiar, né? Alguma coisa. Jesus oriente seus ears. Nossa, Jesus oriente seus ears. Josi. Gente, que horrível esse acróstico. O acróstico de Jeremias, ele é interessante porque ele é o abecedário hebraico. Gente, o abecedário hebraico tem 22 letras e são só consoantes, não tem vogais. Vai saber, né? Não é fácil. Desde Aleph, né? Aí até a última, que é tal, né? Então, cada versículo desse texto que nós lemos começa com a letra do abecedário. Então a palavra, Betel, casa, sabe? A, B, C, D, todas as letras do alfabeto hebraico está nesse texto que nós lemos hoje. Nós lemos pelo menos 22 versículos, cada um deles começa com uma letra do alfabeto hebraico. Depois eu vou dar um desafio, viu, Jô? Faça uma próxima com a palavra esperança, tá? Mas presta atenção no primeiro da mensagem, depois você faz e posta no grupo. A minha família, os nomes dos meus irmãos e do meu pai também é um acróstico. Meu pai é muito chato, meu pai é um poeta também. Então a minha família é assim: minha mãe chama Lídia, então é A. Ele chama de Arminho, é B. Aí teve o primeiro filho, ele deu o nome de César, A, B, C. A minha irmã nasceu depois do nome disso, ele deu o nome de Damares, então A, B, C, D. E nós não falamos por aí, meu pai estava animado. Então ele estava, Damares nasceu o Henrique, só que Henrique não é para lá, não deu Henrique com E, só para poder fazer o acróstico dele. Meu pai era chato.
Morreu em 2018 um poeta, então. E daí nasceu o último filho. Letra F, Fabrício. A, B, C. A nossa família é assim, está no nosso grupo de WhatsApp. Família A, B, C, D, E, F. É a nossa família, nosso acróstico familiar. Olha meu pai como é que é, bem estilo Josi. De qualquer forma, Jeremias faz uma poesia. E ele coloca as 22 letras aí de curiosidade. Pastor, por que você fala essas coisas? Não tem nada a ver, mas só para você saber. Curiosidade, gente, para você entender quando e como foi feito esse livro, por que ele existe assim, por que ele estava tão triste, por que ele estava assim desolado, porque Jerusalém estava desolada. Jerusalém estava realmente meio que, é o que diz Lamentações, quer dizer assim, o que está acontecendo? Como assim? Já viu essa pergunta? Como assim, Deus? Como assim o Senhor deixou isso acontecer? Ele está lamentando, sabe? Não acredito, né? Como assim? Jerusalém em ruínas? Por que o Senhor permitiu isso? Feche seus olhos um pouquinho. Tente ter empatia se Campo Grande fosse atacada como Gaza. Imagina a sua casa, o seu prédio. Você ouvisse uma sirene agora. E você entrasse num bunker e ficasse lá por 12, 13 horas. E quando você saísse dali, você fosse ir para a sua casa, para o seu apartamento, e você simplesmente visse suas coisas simplesmente debaixo do pé deles. Todas as suas coisas, tudo que você conquistou. Isso se você não teve, sabe, a infelicidade de ter alguém da sua família dentro dessa casa. E ela está ali debaixo daqueles quitutes. Pode abrir seus olhos, você vai dormir daqui de manhã. Como será que é isso? Chegar na sua casa e simplesmente ela não existir mais. Será que você não ia sentir mesmo isso? Para piorar, eles foram levados cativos, reféns. Você está vendo alguma coisa em comum no que está acontecendo hoje? Daniel, seus amigos. Sabe o que aconteceu com Daniel, gente? Daniel era um jovem muito bonito. Daniel tinha mais ou menos 17 anos. Sabe o que fizeram com Daniel quando levaram ele para o Babilônia? A primeira coisa, eles escaparam Daniel. Daniel viu um eunuco. Você já pensou, um jovem, rico, israelita, ser levado para a Babilônia e eles tirarem a masculinidade dele? Você já pensou isso? O profeta Daniel, os seus amigos, foram lançados na fornalha. Você não lembra dessa história? A fornalha, né? A cova dos leões. Sabe o que é isso? É você ser levado da sua cidade em cativeiro. 222 pessoas estão passando isso agora. Estão em cativeiro, no subterrâneo de Gaza, sendo bombardeados junto com aqueles terroristas. Essa é a sensação que estava no coração do profeta chorão. Até eu ia ser o profeta chorão, se a minha cidade estivesse em ruínas. E o pior de tudo, como eu te disse, a presença de Deus arruinada. Você já imaginou você sem a presença de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã? Que tristeza que deve ser, porque o Espírito Santo jamais vai te abandonar, amém? Jamais. Mas naquele momento, para aquele povo que não tinha o Espírito Santo no coração, eles sentiram como Deus não quer mais saber de nós. Que tristeza. Sabe o que esse texto que a gente leu está no coração dele? Aflição, escuridão. Isso não lembra coisa ruim para você? Aflição, escuridão, pesar, amargura. Gente, isso acontece em guerras, em catástrofes naturais mesmo. Sabe, como eles estavam vendo ali, ele estava olhando provavelmente para aquelas ruínas, e ele começou a escrever esse acróstico da vida dele, o que ele estava sentindo, abandono, ameaça. Não é assim que a gente sente? Não é assim que eles estão sentindo hoje? Você acha que eles não estão sentindo abandonados ali naqueles túneis? Aquela senhora de 85 anos, que foram, pegaram ela, colocaram numa moto, começaram a bater nela, paulada nela, até ela chegar num lugar escuro, andar em túneis, como se fossem teias de aranha. Pensa como estavam essas senhoras, a filha dela, o neto dela. Todos nós aqui temos alguém que nós amamos. Imagina se ele fosse sequestrado. Meus irmãos, nós estamos acostumando com o dia, hoje é o dia 23 do combate. Imagina esses 23 dias para essas pessoas. O que eles estão passando ali? Amargura, mal-estar, escassez. Sabe, até que a última, né? Essa situação ela acontece. Então, olha só, Lamentações 3,18, eu disse, não tenho mais força. A gente chega uma hora que a força ela acaba.
Chega uma hora que a esperança acaba. Stanley Harris diz o seguinte sobre Lamentações: as Lamentações expressam a profundidade da solidão de Israel, quando a glória do Senhor se afastou envergonhado. Você entendeu o que é Lamentações de Jeremias? É um canto de dor, dizendo: Deus não está mais entre nós. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Não existe momento mais difícil, meu irmão, do que você se sentir com uma solidão de alma, uma alma devastada. Que tristeza aquelas pessoas estão passando. Eu queria falar hoje com vocês, e o tema é memórias, espinhos ou flores. As suas recordações são espinhos ou são flores na sua vida? E se você entender, ou já ouviu falar de Joseph Campbell, ele foi um mitologista e que estuda religião, muito famoso, nasceu no início do século XX, e ele percebeu um dos sintomas do ser humano. Muitas vezes a nossa mente esquece do nosso corpo, e na nossa mente nós criamos uma situação de terra devastada, a solidão do ser humano. Você já viu alguma pessoa com depressão? Já conheceu alguém? Você viu como a solidão ela causa mal físico para a pessoa? A depressão é um caso desse, a pessoa ficando triste, sozinha. A solidão faz isso. E esse estado que ele chamou de terra devastada, a gente precisa ter algo que ele falava da mitologia grega. E não sei se você já viu um labirinto. Você já viu um labirinto? Esses labirintos assim, que são de jardim. Você já ouviu, pelo menos viu um filme, né? Na mitologia grega tinha um labirinto que o Minotauro ficava dentro dele. E um certo herói grego, ele vai enfrentar esse Minotauro dentro desse labirinto, mas todo mundo se perdia. Todo mundo morria pelo Minotauro. O Minotauro é aquele homem forte com a cabeça de touro, já viu isso? Já viu essa imagem? Ele cuidava de um labirinto. E quando esse herói foi enfrentar, a amada dele deu para ele uma espada e o fio de Ariadne. Já ouviu esse nome, Ariadne? Eu já ouvi esse nome. O fio de Ariadne, que era uma tecelã, uma princesa, sabe o que ela fez? Ela falou assim: olha, eu vou te dar, meu amor, esse fio também. Você não solta dele, porque ele vai estar no meu tear. Você vai entrar no labirinto e depois você pode voltar seguindo o fio. Esse é um mito para dizer que às vezes a gente vai mesmo lá no fundo da nossa mente, sabe? Às vezes a nossa mente, ela vira um labirinto. Mas sabe, se você estiver ancorado em Jesus, você vai voltar, amém, gente? Você entendeu o que eu quero dizer? Jesus é o nosso fio de Ariadne. Sabe quando você está indo triste, às vezes você está muito bem, lembra de Jesus. Sabe, quando você não está legal, quando você está desesperado, quando você não tem mais esperança, nós temos o fio de Cristo. Sabe onde ele está amarrado? Na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã. Sabe, você pode voltar e lembrar: eu sei que o meu Redentor vive. E aquilo vai gerar em você uma nova esperança. E o herói voltou para a sua amada, porque ele voltou. Não pode ser que nem João e Maria. Lembra daquela história de João e Maria? João e Maria teve uma ideia parecida, mas não deu muito certo. O que eles faziam? Eles deixavam a trilha de pão. Não é bom essa história de trilha de pão. Sabe por quê? Os pássaros comiam. Aí quando eles voltaram, cadê o pão? Não deixa esse tipo de trilha não. Às vezes a gente quer fazer uma coisa pra gente, sabe? Pra gente voltar, mas a gente coloca pão. Quando a gente vê, cadê? Não. Faça que o seu fio da vida seja conectado na cruz de Cristo sempre, porque aí você nunca vai se perder. E Jeremias sabia disso. Existem muitas figuras assim, né? Se as suas memórias são espinhos ou são flores. Eu lembrei, sabe do quê? Do lírio do vale. Tem um lírio lá de Miranda, né? Vocês sabiam, mas o lírio do vale é uma planta muito bonita. Olha só, sabia que essa é a planta que simboliza o nome do seu pai? É bonita ela, né? E ela nasce no meio de espinhos. É uma flor que nasce no meio de espinhos. O lírio do vale, ele é na verdade como a mente humana, né? E muitas vezes a gente esquece. E na Palestina, o lírio do vale ele nasce e ele floresce em meio aos espinhos. Se você tiver Jesus, você vai ser como uma flor assim, como o lírio do vale. Mesmo no meio dos espinhos, você vai florescer. Amém? Você toma posse disso? Eu quero desejar para a sua vida nessa manhã que você floresça mesmo no meio dos espinhos, mesmo no meio das tragédias pessoais,
mesmo no meio do medo, você pode florescer, porque você está conectado com a cruz de Cristo. Amém? Não desanime. O que é uma tristeza? Às vezes para mim não é uma grande tristeza, mas para você é perder o emprego, né? Para você é às vezes uma situação de doença na sua família. Eu estou falando de espinhos, meus irmãos, que é seu, que está picando você. Não adianta eu falar da minha dor, se você tem uma unha cravada, vai ser bem pior para você, não é, Isaac? É sua dor. Eu não sei qual que é o espinho da sua vida, Deus sabe. Mas se você tem Jesus, você é como um lírio do vale. Aquela flor bonita que nasce no meio do deserto da Palestina, no meio dos espinhos. Mas ela não perde a sua beleza. Minha irmã, meu irmão, com Jesus nós não perdemos a nossa beleza. Amém? Que você seja assim. O livro de Cantares traz uma referência, né? Olha que romântico, né? Salomão fala assim: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Salomão diz: a minha esposa, ela é o lírio no meio dos espinhos. Né? Então você pode chamar também, viu, Leandro? A Larissa Larissa do Vale. Tá bom? Assim, no meio de tanto espinho aí tem a sua flor. Né? Essa é a ideia. Ainda há esperança. Sabe o que começa a acontecer? A gente leu 20 versículos tristes, não é verdade, gente? 20 versículos de tristeza. Mas o 21, vamos ler junto? Olha o que começa a acontecer no coração do profeta. Vamos ler? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém, gente? Sabe quando você viu toda aquela tragédia? Mas Jeremias fala: eu tenho um fio, sabe, que está ligado com Deus, e eu tenho esperança. Amém, gente? Não é maravilhoso isso? Você já ouviu falar da Rosa? Deixa eu pegar aqui o você tem me ajudar aqui, né? Queria passar aqui sabe qual? De óleo. Você já ouviu falar da Rosa de Jericó? Já ouviu falar? Chamada Rosa da Ressurreição. Gente, é tão legal. Eu já vi ela ao vivo. Vou mostrar aqui para você. Podia apagar ali também a luz? Pode, por favor? Vou passar para você aqui o que é a Rosa de Jericó. Você pode até encomendar, viu? Vende até no OLX, para você fazer esse teste na sua casa. É mais ou menos assim. Ela está totalmente seca, né? Quando ela tem contato com um pouquinho de água, ela começa a fazer isso. Qualquer gota de água, a Rosa de Jericó ressuscita. Legal, né? Você pode pedir pela OLX, vai chegar a sua rosa aí, e ela vai, qualquer água que você coloca. Por que ela faz isso, né? Por que ela consegue, em ambiente de deserto, florescer? Primeiro, ela tem uma tolerância à desidratação. Enquanto muitas outras plantas não aguentam ficar sem água, ela consegue ficar sequinha e guardar, sabe, reservas de água. Meus irmãos, nós também na nossa vida precisamos de reservas, amém? Sabe quem vai colocar em você essa força? O Espírito Santo de Deus. Sabe, quando você está se sentindo fraco, vai na sua reserva. Sabe, às vezes é hora de ficar quieto, às vezes é hora de não falar muita coisa. Ela também tem uma proteção contra perda de água, sabe? Água é vida. Você tem que ter uma proteção, e Jesus, ele te protege, sabe? Quando você acha que você está indo, sabe que você não está bem, Deus está ali. A oração não é um sentimento assim? Você já passou por isso, de pedir uma oração e Deus ouvir? Sabe, quando você já estava ali quase desistindo na oração, a oração do justo tem poder, a gente tem que orar. Você crê nisso? Você crê no poder da oração? Que a gente pode ter isso? E outra coisa, né? Que após longos períodos de hibernação, ela hiberna, ela descansa, ela sabe guardar forças. Muitas vezes a gente não sabe fazer isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que dava esperança para Jeremias? Isso ele fala assim: olha, eu estou muito triste, tudo isso que eu vi, mas eu quero trazer à memória, ou seja, a minha recordação pode ser espinho ou
flor. Você pode trazer uma coisa boa para a sua vida, ou você pode trazer uma memória ruim. Se você está triste, você tem que lembrar de coisas boas. Sabe o que era o fio de Ariadne de Jeremias? É saber e ter certezas que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Meus irmãos, ele olhou para a cidade destruída, mas ele não foi destruído. Gente, muitas vezes acontece algo com nossas coisas, perdas materiais, mas Deus cuida de nós. Deus tem misericórdia de nós. Deus é compassivo e Ele não nos deixa ser consumidos. A gente às vezes perde coisas, mas Deus preserva a nossa vida. Amém? Sabe, confie nisso. Quando você estiver triste, lembre, as misericórdias do Senhor duram para sempre. É isso que ele estava dizendo. Eu quero trazer algo que me dá esperança. Eu quero uma memória que seja uma flor, que floresça, não um espinho que me machuque. A palavra de hoje é a nossa campanha, que é a esperança, ela nasce de uma recordação preciosa. Não se esqueça que as misericórdias de Deus não têm fim. Você pode se contar com a misericórdia de Deus. Amém, gente? Eu fico muito feliz de saber disso. Ela renova-se a cada manhã. Outra coisa que deixava ele cheio de esperança, sabe o que é? Que grande é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Amém? Deus não vai te abandonar. Deus não vai deixar você. Ele sabia que a porção dele era o Senhor. Isso traz esperança para Jeremias. A minha alma diz: esperarei nele. Meus irmãos, nós temos coisas aqui, mas a nossa herança está em Deus. Você pode perder muita coisa, você pode ter muita dificuldade aqui às vezes, você pode sentir, perder um ente querido, mas a sua porção está na eternidade. Amém? Não se esqueça disso. Quando você se achar numa situação triste, de espinhos, lembre-se que você é herdeiro, você é herdeira de Deus. Nada pode tirar a sua filiação. Deus, Ele adotou você através do Espírito Santo, e você não é mais órfão. Essa é uma verdade. Ele diz: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. O Senhor é bom. Vai tocando a bondade de Deus. A gente não vai cantar não, porque a gente canta toda hora, mas sabe, lembre que Deus é bom. Lembre que Ele te ama. E o que uma pessoa boa faz? Coisas boas. Deus sempre está olhando para você. E quando a gente espera nele, sabe quando você diz aquele salmo, né? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Se você não está bem, olhe para cima. Nosso Deus está acima de nós. Algo maior que a gente. E a bondade dele vai encher o seu coração. A bondade dele. Eu estava falando com uma pessoa, mas eu estou muito triste. Coloca um louvor. Você está sofrendo? Louve. Né? Você está triste? Ouve um louvor. Porque o Espírito Santo, ele trabalha e habita no meio dos louvores. As suas memórias são espinhos ou são flores? Às vezes você está triste, mas você só pensa em coisas ruins. Meu desafio hoje é você esperar no Senhor e pensar em coisas boas. Você lembrar que Jesus fez tudo na cruz por você. Essa planta que é a rosa de Jericó, que é chamada a planta da ressurreição, é interessante, né? Porque Jesus morreu numa cruz, mas ele ficou morto. Meu irmão, minha irmã, Jesus ressuscitou, amém? Você pode perguntar para todas as religiões, Buda está morto, Allan Kardec está morto, Maomé, dos muçulmanos, morreu. Os cristãos, nós somos a única crença que diz: o nosso Jesus está vivo. A ressurreição é a redenção que nos dá a esperança de cada dia. Você já perdeu alguém querido da sua vida? Já perdeu alguém nesses últimos anos? Eu perdi meu pai em 2018. Você já perdeu alguém? Alguém que já perdeu pessoas queridas? Aquela pessoa que você ama mesmo, você foi no enterro, chorou com aquela pessoa? Se você tem Jesus, se você tem Jesus, cada dia que passa é um dia menos para o reencontro, amém? Cada dia que passa nós temos a esperança de que nós estaremos juntos com Jesus. A ressurreição é a esperança. A ressurreição é dizer que não há algo que simplesmente acaba, mas não, nós cremos na eternidade. Como é bom, né, a gente ter Jesus. Como é bom saber que a nossa esperança faz desertos florescerem.
Não sei se você trouxe o seu cartão, né? Você trouxe o seu cartão da campanha? Aí? Roberta, você tem testemunho, né? Testemunho, não é? Da última campanha? Tá tudo bem? Você estava. Vem aqui, eu vou te fazer um desafio. Vem aqui, olha. Então o microfone vai até você. Você fez uma campanha, né? E acho que num momento importante da sua vida, não foi? Conta pra gente. Acho que tinha mais perto. Fiz 2 campanhas. Essa é a terceira já, né? Parabéns, hein? Olha só. Essa é a terceira. E tanto na primeira quanto na segunda, foi abençoado. Você recebeu a bênção. Sim, na primeira e na segunda. E você está a cabeça ainda ou não? Claro. Claro, amém. Deixa uma salva de palmas para ela. Eu não sei o que você está passando, né? Mas eu sei que quando você tem fé, Deus muda. A esperança vem do seu desejo. Por isso que é importante estar sempre desafiando vocês, sabe? Olha só, espero que em dezembro, né? Eu tenho uma expectativa aqui no meu coração. Espero que em dezembro o meu deserto floresça. Amém, gente? Estou falando de Natal, não, tá? Falando de foco, de vida. Sabe, tem os projetos aí, que Deus, né? Tá quase chegando e a seara provoca um pouquinho, me deixa nervoso. Mas olha, eu coloco isso aqui porque Deus sabe, mas eu esqueço, então tá aqui, ó. Por isso que eu vou deixar aqui pra gente queimar esse cartão, né? Eu acho que dessa vez eu vou pedir pra alguém queimar, eu não estou podendo mexer com fogo ultimamente, sabe? Então, eu não quero nem fazer mais fogueira na minha casa, estou traumatizado. Mas a gente queima assim, sabe? Para que Deus sabe todas as coisas. Meus irmãos, o que eu espero na minha vida, espero para você, é que o seu deserto floresça, amém? Que você tenha a esperança lá da flor de Jericó. Que algo que pareça estar sem vida, de repente venha à tona e você seja abençoado. Vamos ler Isaías, vamos ficar de pé, eu vou chamar o pessoal do louvor aqui. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, fortalecerá os seus ossos, vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Amém, gente?